Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Hoje nós observamos que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. O mundo já estava condenado por causa do pecado original e a sua consequência, a morte do ser humano. Não existe maior castigo, maior punição do que a própria morte, não é? O resto é consequência que vem junto com a morte. As brigas, as guerras, as disputas, enfim, a pobreza, a miséria, a doença, tudo aquilo que faz o ser humano sofrer já é consequência do próprio pecado, da desobediência do ser humano. Então, Deus, ele não precisa mais, né, castigar o ser humano. Deus precisa, né, na sua boa vontade, no seu amor infinito, eterno, incondicional pelo ser humano, salvar este ser humano. E é isto que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus está, né, passando em um local onde ele encontra Mateus. Mateus é um cobrador de impostos, odiado pelos judeus, né, manipulado pelo governo romano. E aí Jesus olha para Mateus e simplesmente fala para ele aquela palavra que diz hoje para você e para cada um de nós: segue-me. Né? E seguir Jesus Cristo significa, né, como Jesus nos diz em outro momento no Evangelho, quem quer me seguir deve renunciar a si mesmo, né? Seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, sua falta de fé, a falta de intimidade com Deus, a preguiça, os projetos, muitas vezes, né, que nós vamos colocando como desculpa para seguir Jesus Cristo. Né? Na verdade, nós muitas vezes temos mais disponibilidade, mais inclinação para fazer a nossa vontade do que a vontade do Senhor. Então Jesus vai dizer, olha, para me seguir é preciso rejeitar a si mesmo, né, e tomar a sua cruz, a cruz de cada dia, né, e vir após mim. E é isto que o Senhor pediu a Mateus e pede a todos nós. E Mateus, pela graça de Deus, né, foi movido a abandonar tudo, a abandonar o dinheiro, né, o sucesso, os prazeres, né, aquilo que ele buscava como realização pessoal para fazer a vontade de Deus. Este é o melhor projeto que nós poderemos, né, executar na nossa vida. Fazer aquilo que o Senhor mesmo fez, né? Procurarmos a santidade em tudo aquilo que nós vivermos. E é depois interessante que Jesus também vai à casa de Mateus, né? Jesus hoje também quer ir à nossa casa, estar conosco, quer dizer, na nossa vida, em nosso coração, em nossas atitudes. Por isso, precisamos vigiar, precisamos estar em oração, nos preparar a cada instante, porque o Senhor, Ele, né, faz parte da nossa vida e da nossa história. E nada nos acontece por acaso. Tudo tem um projeto,
tudo tem um porquê, né, das coisas, né, em nossa vida acontecerem, para que nós possamos entender de que Deus, Ele sempre está junto, né, de cada um de nós, muito perto, né, próximo, até mais do que isso, Ele habita no coração daquele que é fiel ao seu projeto. E aí então Jesus, estando na casa de Mateus, está lá, né, confraternizando, jantando, quem sabe, né, até celebrando a conversão de Mateus, e junto com ele muitos outros, né, que o seguiam, né, o Mateus e também o próprio Jesus, os apóstolos também estavam nesse jantar. E os fariseus, vendo aquilo, ficaram indignados, né, porque eles disseram: como que pode, né, este homem em que as pessoas, alguns estão o seguindo como mestre, estar na casa de um pecador, ainda com outros pecadores, zombadores, né, usurpadores da lei, e ainda, né, confraternizando, comendo, jantando, fazendo parte, né, da vida daquelas pessoas. E Jesus, que é Deus, né, Ele ouve o que eles estão murmurando, né, em seu coração e comentando em voz baixa um com os outros. E o Senhor diz, né, olha, eu vim não para os justos, não para os bons, não para aqueles que não precisam de conversão, mas para os pecadores, para os doentes, os enfermos, né, para aqueles que estão distantes da palavra de Deus, que não conhecem ainda a misericórdia do Senhor. Eu vim para perdoar, curando, libertando, transformando, fazendo novas todas as coisas. E ainda mais, né? A minha misericórdia não somente perdoa, acolhendo, né, mas também transformando, recriando o ser humano, fazendo com que o ser humano agora possa amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vida. E é isso que o Senhor hoje promete a cada um de nós e a todos os seres humanos. O grande problema é que nós muitas vezes temos dúvidas, nós temos medo, né? Porque a consequência do pecado é o medo que nos leva a pecar, o medo de morrermos, o medo de que Deus vai nos condenar, o medo de que Deus não vai nos amar, e o Deus totalmente o contrário, né? Ele nos ama do jeito que nós somos, com todas as nossas debilidades, com todas as nossas neuroses, né? Nós não precisamos ser um super-homem, nem uma mulher maravilha, né? Isso é coisa de Hollywood, né? De filmes, né? De uma utopia, né? da mídia que queria, né? Transformar as pessoas em robôs, né? Não, Deus, Ele aceita, conhece e ama cada um de nós, com nossas dificuldades, nossas misérias, nossas pobrezas, né? E vai nos dando também capacidades, né? Vai nos capacitando com virtudes, né? Com graças, para nós combatermos o homem velho, né? Combater o bom combate, né? Para que nós possamos fortalecer a nossa fé. E em tudo, assim como Mateus, depois de uma vida desregrada, voltar o nosso coração para Deus e fazer a sua vontade. Mas isso não é um passe de mágica, né? Isso não é um abracadabra, isso vai acontecendo dia a dia, né? Durante a nossa vida. Há momentos em que nós fazemos coisas positivas e há outros momentos em que nós falhamos, né? Outros momentos a gente não sabe como responder ou o que fazer diante de certas situações e até mesmo, às vezes, a gente não faz aquilo que deveria ser feito, né? São Paulo vai dizer assim, é mais fácil para o ser humano fazer aquilo que não deve ser feito, né? E aquilo que não deve ser feito, ele acaba fazendo. Então, que nós tenhamos consciência disso, mas também, né, que nós possamos, né, acreditar que o amor de Deus é muito mais forte do que os nossos pecados, do que o demônio, de que todas aquelas situações que existem que querem tirar a nossa vida, a nossa alegria, o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Então, este evangelho de hoje, né, como todos os outros, são para nos colocar em pé, né, para sabermos que se Deus é por nós, nada que queira ou se colocar contra nós será maior que a presença e o amor de Deus que vive e habita
em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.